Cristo e os cristãos professos. A tempestade acalmada. Mateus capítulo 8, versículos 16 a 27. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na primeira parte desses versículos, encontramos um notável exemplo da sabedoria de Nosso Senhor ao tratar com os que manifestam a disposição de se tornar seus discípulos. Esse trecho lança tanta luz sobre um assunto frequentemente mal compreendido em nossos dias que merece uma consideração especial. Um escriba ofereceu-se para seguir Nosso Senhor onde quer que ele fosse. É uma proposta admirável quando consideramos a classe social a qual aquele homem pertencia e a ocasião em que foi proferida. Mas a proposição recebe uma resposta igualmente admirável, que não foi diretamente aceita, embora também não tenha sido manifestamente rejeitada. Nosso Senhor tão somente faz uma réplica solene, abre aspas, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, fecha aspas. Outro discípulo de Nosso Senhor se apresentou em seguida, pedindo que lhe fosse permitido sepultar o Pai antes de assumir totalmente os deveres de discípulo. À primeira vista, tal pedido parece natural e legítimo. Entretanto, a resposta dos lábios do Nosso Senhor não foi menos solene do que a primeira. Abre aspas, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Fecha aspas. Há algo de profundamente impressionante em ambas as respostas. Elas deveriam ser devidamente consideradas por todos os que se professam cristãos. O ensinamento é bem claro. As pessoas que manifestam o desejo de vir à frente e que se professam verdadeiros discípulos de Cristo deveriam ser claramente advertidas a calcular o custo antes de começar. Será que estão preparadas para suportar as dificuldades? Estão prontas a carregar a cruz? Se assim não é, tais pessoas ainda não estão aptas para começar. As respostas de Jesus nos ensinam claramente que há ocasiões em que o cristão precisa literalmente desistir de tudo por amor a Cristo. Assim, se necessário, até mesmo os deveres tão importantes como o sepultamento de pai ou mãe devem ser deixados ao encargo de outras pessoas. Sempre haverá quem esteja pronto a comparecer em nosso lugar, mas tais deveres em tempo nenhum podem ser comparados ao dever maior, que é o de pregar o Evangelho e trabalhar pela causa de Cristo no mundo. Seria bom se essas palavras fossem lembradas com maior constância nas igrejas. Bem podemos temer que essa lição esteja sendo por demais negligenciada pelos ministros do Evangelho e que muitas pessoas estejam sendo admitidas à plena comunhão na igreja sem a devida advertência para calcular o custo. De fato, nada tem causado maior dano ao cristianismo do que a prática de encher as fileiras do exército de Cristo com qualquer voluntário que esteja disposto a fazer uma pequena profissão de fé e que possa falar fluentemente de sua experiência religiosa.
Infelizmente, tem-se esquecido que os números apenas não significam poder. Pode haver uma grande quantidade de mera religiosidade externa, enquanto há muito pouco da verdadeira graça. Nunca nos esqueçamos disso. Cuidemos para nada esconder aos recém-convertidos e às pessoas que agora estão começando a buscar a Deus. Não deixemos que se enganem com falsas expectativas. Podemos dizer-lhes que receberão uma coroa de glória no fim, mas também devemos dizer, não menos claramente, que existe uma cruz a ser carregada dia após dia. Na última parte desses versículos, aprendemos que a fé salvadora com frequência está permeada de muita fraqueza e instabilidade. Essa é uma lição que nos deixa humilhados, mas que é deveras salutar. O texto nos apresenta Jesus e os discípulos atravessando o mar da Galileia em uma embarcação. Surge uma tempestade e o barco está em perigo de se encher de água pela violência das ondas. Enquanto isso, nosso Senhor está dormindo. Os discípulos, atemorizados, acordam Jesus e clamam por socorro. Ele atende ao pedido e faz acalmar as águas com uma palavra, de modo que fez-se grande bonança. Ao mesmo tempo, ele gentilmente censura a ansiedade de seus discípulos. Abre aspas. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Fecha aspas. Temos aqui um retrato bastante nítido do coração de milhares de crentes. Há tantos que, mesmo possuindo fé e amor suficientes para abandonar tudo por causa de Cristo e segui-lo onde quer que vá, ainda assim estão cheios de temor na hora da provação. Quantos têm graça suficiente para se voltar a Jesus em cada dificuldade, clamando: Senhor, salva-nos, e ainda não têm graça suficiente para ficar quietos na hora difícil e confiar que tudo está bem? Verdadeiramente, o crente tem razão de estar sempre cingido de humildade. 1 Pedro 5,5. Que a oração, Senhor, aumente-nos a fé, sempre faça parte de nossas petições diárias. Talvez nunca venhamos a conhecer a fraqueza de nossa fé enquanto não formos postos na fornalha da tribulação e da ansiedade. Felizes os que descobrem por experiência que sua fé é capaz de resistir ao fogo e que podem, como Jó, dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13,15. Temos razões grandiosas para agradecer a Deus por Jesus, nosso grande sumo sacerdote, pois ele é muito compassivo e terno de coração. Ele conhece a nossa estrutura, ele leva em conta as nossas enfermidades. Ele não lança fora o seu povo por causa de defeitos. Ele se compadece até mesmo dos que repreende. A oração, mesmo de pequena fé, é ouvida e obtém resposta.